Então, são 10 pessoas presentes, o Caio, o Éder, o Eduardo, o João, o Leonardo, o Marcos, o Murilo, o Natan e o Orian. É só um minutinho. Vamos lá, todo mundo me escutando? Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade na nossa aula de reforço, tá? A ideia da aula de hoje é falar sobre estruturas de entrada de dados. Nós vamos trabalhar com duas funções, o scanf e a função getS, só quando usar string, tá ok? Notei que já chegou mais gente, nós estamos com 13 pessoas dentro da sala neste momento. Vou compartilhar minha tela aqui de vídeo. E só me garanta que todo mundo está vendo a minha tela do Windows, com alguns ícones nela. Vou ligar meu outro computador só para garantir que eu veja a tela de vocês. Deixa eu fechar o WhatsApp. Só um minuto, vamos abrir o deve ser. Vamos lá. O projeto, vamos falar um pouco sobre a função scanf e getS, tá? Em nossas aulas, nós vimos, as aulas anteriores, nós vimos estruturas de saída de dados, estruturas de variáveis, né? Então, nós vimos lá, vamos dar uma relembrada um pouquinho, qual era a função que nós vimos para imprimir dados em tela? printf. Printf. A impressão de dados em tela. Usamos o printf, né? A funçãozinha printf. Também vimos, na semana passada, na primeira aula de reforço, nós vimos variáveis. Quais são as principais variáveis que nós utilizamos? int, Int, char, char, float, float, mais uma. double, eu acho double, não sei pronunciar certo.
tá bom? E aí tem uma que, na verdade, é uma variável, mas é uma essência diferente que nós usamos só na função principal, né? Então, que se chama void. Então, essas são as nossas principais variáveis que nós vimos na aula passada, na semana passada. Também vimos a estrutura de um programa em C, que, na verdade, ele é composto, primeiro, pelas bibliotecas, né? Então, nós temos aqui a estrutura, né? Então, estrutura do Seance. A estrutura do Seance ela é composta dessa forma. Então, include stdio. O que é o stdio, pessoal? É a biblioteca padrão dele. STD de standard, padrão. Isso mesmo. O que é o método main? É o principal. Função principal. Então, na verdade, nós vimos essa estrutura aqui. Então, nós vimos a estrutura dele é dessa forma, né? Que faz parte para poder fazer a interação de dados. Vimos os tipos de variáveis, né? Na verdade, que existe, int, float, char, double. E vimos a questão da impressão de tela. Então, isso foi parte do nosso, as última semana. Né? Então, nós vimos essa estrutura aqui, que faz parte do nosso contexto. Na aula de hoje, né, nessa aula de reforço, nós vamos ver a estrutura, na verdade, que chama de... Deixa eu colocar aqui como... Que chama entrada de dados. O que seria uma entrada de dados, pessoal? Vamos lá. Vocês me ajudam aí dentro desse contexto. Pessoal? A entrada de dados seria, tipo, colocar as informações principais? A entrada de dados, ela dá de duas formas, né? Nós podemos usar a entrada de dados através do símbolo igual, que chama inserção, que na verdade ele se chama inserção de dados, nós usamos ele para atribuir, nós fizemos isso para atribuir o int, o char, o float, o double, e nós temos aí os outros comandos que, na verdade, que é através do teclado, né? Na verdade, nós estamos trabalhando o input do teclado, a pessoa vai digitar informações, que nós vamos ter o scanf, função scanf, entrada dados pelo teclado, e também nós vamos ter o getS, eu defini para vocês que vai ser usado somente para string, e também a ideia é a entrada de dados. Pelo teclado. Ok? Então, na verdade, nós temos essas funções. O que nós vamos estudar hoje, a entrada de dados é o processo de, através de alguma forma, guardar as informações dentro das variáveis int, char, float e double, necessariamente do meu processo. Então, vamos fazer um exemplo aqui, usando a função scanf, né? Como seria o exemplo da função scanf? A scanf, ela trabalha dessa forma aqui, o exemplo dela, a estrutura, né? Scanf, o tipo, tá? Vai ter entrada, esse tipo, e aqui na verdade é comercial, variável. Se fechando com ponto e vírgula. O que seria esse tipo? Né? O que é o tipo? O tipo ele o pode tipo ser da variável que você vai usar. %i, que representa o inteiro, %f, que pertence ao float,
Porcento C, que pertence ao char. Porcento S, que pertence ao string. São nossos tipos de variáveis que eu posso trabalhar com a entrada. Então, essas porcentagens vai estar aqui definido nesse tipo, né? O que é o tipo, né? São as formas que eu estou colocando. Eu posso ter uma ou mais inserção de dados diretamente. E o que são as variáveis, né? Escrevi errado aqui. O que são as variáveis? O que são as variáveis? São, necessariamente, int, para inteiro, float para real, char para caractere, char em forma de vetor para string. Ok? Alguma dúvida nessa concepção aqui? Não. Vocês estão vendo que eu estou criando um documento com vocês, né? Para vocês entenderem. Então, na verdade, as minhas entradas de dados, que é o assunto que nós vamos estar trabalhando, ou posso trabalhar nessa opção que seria uma inserção, ou usar o scanf, e aqui, na verdade, mostra o exemplo de como seria o scanf, e eu tenho, na verdade, a outra opção somente para string, né? Que seria a entrada dos dados por string. Como que seria a estrutura dele, o exemplo, né? GetS, variável. Seria somente dessa forma eu receberia a variável no processo. Legal? Tá. Agora, nessa primeira estrutura, vamos pensar na seguinte situação, tá? Eu vou dar um tempozinho aí de 5 minutinhos para vocês construírem um algoritmo, tá? E a concepção do problema vai ser o seguinte. Construa um algoritmo e guarde dados de uma pessoa como nome, idade e altura. Construa um algoritmo que guarde dados de uma pessoa, como nome, idade e altura. O algoritmo deve o usuário deve informar seus dados pelo teclado. Os usuários devem informar seus teclados. Após, imprima estes dados em tela. Na verdade, nome seria o quê? Tipo da variável. Char. Seria
o nome seria um char, certo? Um vetor de char poderia ser um vetor de char de 50. Idades seria o quê? Um inteiro. Um int. A altura seria um float. Então, a partir desse momento, nós temos uma problemática, e essa problemática vai fazer a construção do nosso primeiro algoritmo de exemplo de estrutura das nossas aulas de revisão. Deixa eu só salvar isso aqui antes, para não perder, vai que acaba energia aí no meio do processo. Programação. Esse aqui vai ser o nosso exemplo. E vou dar 5 minutos para vocês elaborar esse algoritmo que vai solicitar os dados e interagir. Depois eu vou começar construindo com vocês de volta, tá? Deixa eu pegar o temporizador aqui. Vamos lá, temporizador de 5 minutos para fazer essa atividade. Vamos terminar é o retorno. Tenta fazer, pessoal.
Professor, só guardar ou tem que mostrar na tela? Oi, só aguardar um pouquinho ou tu pode jogar no chat se estiver pronto, tá? Não, mas é só guardar os dados ou mostrar na tela os dados? Ah, tem que mostrar na tela também. Tá. Oi, pessoal. Voltamos. Todos conseguiram fazer? Quem conseguiu fazer, digita sim ali no chat, por favor. Eduardo, Marcos, Natan, Leonardo. Vamos lá, vamos construir o nosso primeiro exemplo de algoritmo, tá? Que vai contemplar esse problema, que é a nossa questão de entrada de dados, né? A entrada de dados, primeiramente, vamos montar a estrutura, tá? Visto na nossa primeira aula de reforço aí. Include stdio.h. Int main, void. Return 0. Essa é a estrutura padrão. Todo mundo está claro referente a isso? Estrutura padrão para que eu possa fazer o meu algoritmo funcionar. Então, na verdade, para que eu possa ter um programa em C, eu preciso ter as bibliotecas, no mínimo a stand.io, que é a biblioteca padrão, e a função principal para poder rodar. Se não tiver essa função principal, ele não roda. O código de vocês sempre vai estar dentro dessa lacuna, a linha 45, no caso agora. Tá? Aqui eu vou estar digitando. Aí eu vou trabalhar com 3 perguntas, né? Na verdade, que vão estar acontecendo nesse processo aí, para você entender a leitura do exercício. Então, primeira pergunta, um comentário de linha. Quais são as variáveis? Quais são as variáveis desse problema? Essa é a nossa primeira pergunta. Vamos lá, quem me ajuda no processo? Quais são as variáveis? Char, Que vai guardar o quê? O char nome. seria o nome. Então, na verdade, char, nome. Como o nome, ele vai ter um texto, ele vai fazer como se fosse uma forma de um vetor. Tá? E eu vou botar lá o tamanho de 50. Tá menos ou mais, não importa muito. Qual é o outro tipo de variável que eu vou ter nesse algoritmo? O int. O int, que vai ser a minha idade. Então, int, idade, que está, na verdade, declarado aqui. Qual é a próxima variável que eu vou ter disponível para esse desenvolvimento? Que eu preciso? Float. Float, que é a altura. Okay? Então, primeira pergunta, sempre quando você começar a desenvolver os algoritmos nossos, depois você não precisa fazer mais essas perguntas. Mas vocês têm que ter em mente quais variáveis eu vou precisar para aquele programa. Então, quais variáveis vão ser usadas nesse programa? Quais são as variáveis, né? Então, construa um algoritmo que guarde dados de pessoas. Eu falei como nome, idade e altura. Digamos, se eu tivesse pedido, construa um algoritmo que guarde dados de uma pessoa e não desse os atributos, vocês poderiam colocar o que vocês quisessem. Então, poderia ter idade, sexo, endereço, CPF, RG e aí sucessivamente. No caso, eu queria brincar com as 3 variáveis dentro do processo, certo? Próxima pergunta que sempre vai ter no algoritmo de vocês. Quais são as entradas
de dados. Quais são as entradas de dados? Quem me ajuda? Printf. Tá, não. Quais são as minhas entradas? O que eu preciso guardar de dados em variáveis? Não é o nome, a idade, a altura? Isso. Não são essas minhas entradas? Pessoal, Sim, professor. são essas minhas entradas, são o que eu vou ter que estar guardando. Então, sempre quando tiver uma entrada de dados, eu sempre vou ter uma informação para o usuário para saber que eu quero que entre, e depois é o meu comando de entrada. No caso, vamos pegar primeiro o nome. printf, digite seu nome. Então, essa é uma informação ao usuário. E a próxima que eu vou colocar é como eu vou ler essa informação. Então, sempre quando eu ler um nome, que for uma string, e eu vou ter espaços referente a eles, sempre eu vou ler com getS. Então, getS, nome. Dentro dessa forma, só a variável. Né? Como eu mostrei aqui na estrutura dela. getS, variável. É o nome dela. No caso dela, se chama nome. Eu guardo referente a isso. Após isso, eu sempre falei para vocês que nós vamos sempre usar um comando chamado flush, abre parênteses, stdin. O que esse comando está fazendo? Vamos colocar aqui na documentação aqui embaixo. O que ele faz, esse comando? Esse comando, ele está mandando uma estrutura de limpeza do teclado. Na verdade, é limpeza do buffer do teclado. O que seria essa limpeza do buffer do teclado? Para que quando eu digitasse um valor, ele não sobrescrevesse no outro. Porque se eu pegasse um getS, que seria um nome, fazer uma leitura, antes de um char, antes do inteiro, ele consideraria que o meu enter era o próximo caractere válido para essa entrada. E, na verdade, ele pularia o campo e não veria nenhuma informação. Então, sempre quando eu tiver abaixo, sempre, flush stdin, sempre abaixo de, já aqui dentro, S, sempre de scanf e getS. Se vocês fizerem sempre isso, vocês nunca vão ter esse problema, nunca vai acontecer esse erro. Tá? Depois, quando você ficar com mais experiente, vocês podem necessariamente tirar e pôr necessariamente aonde que deve ser específico ele. Mas nesse momento, sempre vai estar chamando, fiz uma entrada de dados, vai ter um flush stdin para limpeza do buffer do teclado. Próximo dado de entrada seria a idade. Então, printf, digite sua idade. Scanf. E naquela forma que eu defini aqui dentro, ó, tipo da variável, entre aspas, e comercial e a variável. Qual é o tipo da variável para o inteiro, pessoal? Int. I. I. Porcento I é minha variável. E comercial, minha variável idade. Fechou. De novo, flush stdin. Ok. Próxima variável que eu preciso guardar. Qual é a outra entrada que eu tenho? Na verdade, quais são as minhas entradas? Nome já definimos. Idade já definimos. O que falta? Altura. Falta altura. Então, vamos lá. printf, digite sua altura. 2 pontos. Mesma situação. Usando a estrutura que eu defini, ó. Scanf trabalha dessa forma, eu vou pôr aqui. Scanf, porcento o quê? Qual é o tipo da variável? F. F, vírgula, e comercial. Qual é o nome da variável?
Altura. Altura. Então, guardei a altura. Então, meu processo de entrada de dados já foi definida. Então, já foi quais são as minhas variáveis e qual foi a minha entrada de dados. Show de bola. Processo construído. Agora, vamos fazer outra pergunta. Quais são as saídas de dados? Quais são as saídas de dados? O que eu preciso sair? O meu programa está dizendo o seguinte, ó, lá o problemático. Construa um algoritmo que guarde dados de uma pessoa. Essa é a minha entrada. Deve informar, aí eu só complementei aqui, o usuário deve informar seus dados pelo teclado. Então, na verdade, tem que interagir. Após impressão em tela, após imprima esses dados em tela. O que eu quero imprimir? Os dados da pessoa. Então, quais são os dados das pessoas? E qual o comando que eu faço isso para fazer a impressão de tela? Qual é o comando, pessoal? Printf. 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 Primeira situação, nome, colocar um igual, porcento. Na verdade, aí o que ele é? Porcento S, né? Nós vimos que uma string seria porcento S. Vírgula. O nome que eu tenho, nome. Perfeito. Faço uma variável, vou dar um barra N aqui para pular a linha. Lembra que eu posso usar o barra T ou barra N. Vou usar barra N. Próxima situação, printf, idade. Idade não, é idade. Porcento o quê? Para idade? I. Porcento I. Barra N para pular a linha. Idade. Qual é a próxima variável que eu tenho que imprimir em tela? Qual é a próxima variável? Altura. 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 Porcento F. F, barra N, altura. Tá. Uma altura, normalmente você vai ter uma casa decimal. Então, vou deixar porcento 1.f. Lembra que essa aqui é impressão, né? Por padrão, ele imprime 6 casas. Eu posso definir quantas casas eu quero que ele imprime. Fechou? E que, na verdade, agora terminou meu algoritmo. Então, meu processo é quais são as minhas variáveis, quais são as entradas de dados e quais são as saídas de dados. Todo mundo entendeu isso? Guarde essas 3 perguntas para facilitar o processo de vocês na construção da problemática. Professor, Fala, Eduardo. desculpa, eu cheguei atrasado hoje, mas peguei coisa no meio do caminho aqui. Ali na altura, não são 2 casas decimais, por exemplo, tem 1,86 m, daí não fica 1,86? Vamos colocar 2 casas decimal. Opa. Eu tenho 1,70. Na verdade, eu tenho 1,76. Não, 1,76, são 2 casas decimais, tá certo? 2 casas decimais. Beleza, obrigado, professor. Obrigado. Alguém perguntou aí? Eu não vi quem foi? Não? Tá. Vamos rodar o algoritmo para ver se está de forma certa. O algoritmo está perguntando, digite o seu nome. Manfred A. Júnior. Digite sua idade. 39. Digite sua altura. 1,76. Manfred, 39, 1,76. Entenderam? Eu vou mandar esse algoritmo no chat. Eu vou mandar o algoritmo só. O professor, então nesse exercício só tem entrada de dados e saída de dados, né? Não Só tem entrada e saída de dados. Uhum. Beleza. Mandei lá. Eu vou mandar naquele aplicaçãozinha lá que nós estamos falando, Notepad. Vou criar lá. Criar uma
uma telinha chamada Programação Manfred, eu mando o texto inteiro. Vocês pegar já, né? Depois eu mando lá no WhatsApp para vocês. Olha lá. Alguma dúvida? No algoritmo, pessoal? Não, bem tranquilo. Então tá, a ideia é que pergunte, pessoal. Vocês têm que entender e, na verdade, não fica acanhado. Só tem 16 pessoas. Pergunte. Tá? Professor, eu não entendi por que GetYes, não entendi por... Tá? Pergunte, faça os questionamentos. Tá. Vamos lá, mais uma concepção aqui. Eu vou criar um outro exemplo e eu vou criar uma problemática para vocês. Tá? Construa um algoritmo que faça cálculo matemático. Solicite ao usuário dois números. Crie uma variável resultado e insira uma dúvida aí. Insira crie uma variável resultado e insira a soma dos dois números. Mostre para o usuário o resultado. Tem um exercício aqui, ó. Construa um algoritmo que faça um cálculo matemático. Solicite ao usuário dois números. Crie uma variável resultado e insira a soma dos dois números. Mostre para o usuário o resultado. Com uma observação. PS. As variáveis devem ser inteiras. Ok? Deve ser inteira. Vou pegar o temporizador de volta e vou dar para vocês. Deixa só. O professor está travando. Tá travando a tela? A O tela, áudio? não sei se a tela está travada, mas Tá travado? tá travadinho. Tá dando lag na imagem. Mas A imagem, a tá. voz também não travou. Não travou ou travou? Travou. Peraí, deixa eu fazer um teste de latência aqui da minha rede. Só um minutinho.
Meu API já está baixa. Tá, vamos redefinir em 5 minutos para fazer esse exercício, pode ser? Todo mundo entendeu? Tranquilo. Já fiz? Tá. Já fez, Santiago? Aguarde um pouquinho e daqui a pouco, quando tiver uns 4 minutos, pode postar no chat, tá? Quem terminou, pode postar no chat só para poder verificar se fizeram ou não, tá bom? É um exercício bem simples, é uma calculadora, tá? Vamos lá, 5 minutinhos. Espera até dar 1 minuto ali, aí tu pode postar, tá? Dá uma só segurada só para o pessoal não copiar o teu código. Pode postar, pessoal. Quem já terminou pode postar no chat, tá?
Ok, pessoal? Vamos lá? Vamos corrigir esse exercício em conjunto? Peraí, professor, tô quase acabando. Então tá, espero mais um pouquinho. Vamos terminar, Éder, me avisa, tá? Ficou aguardando um pouquinho aí. O Éder vai terminando, só vou criando a estrutura principal do algoritmo, que é a inclusão da biblioteca, padrão. Fechou. Vamos nas mesmas perguntas. Agora, na verdade, ele tem mais uma pergunta nesse processo aqui, nesse exercício. Né? Antes eu tinha 3 perguntas. Agora eu vou ter 4 perguntas que devem ser respondidas na construção dele. Tá? Então, eu gostaria que vocês usassem essas perguntas. Então, qual é a primeira pergunta que você tem que fazer, que eu já mostrei para vocês antes? Quais são as variáveis? Quais são as variáveis? Quais são as variáveis? Não está bem claro nela, você tem que ler e interpretar. Quais são as variáveis? Não entendi. Pode repetir? Int. Int, mas quais são as variáveis? Que variável que eu preciso guardar de inteiro? O número 1, o número 2 e o resultado? Isso mesmo. Então, de inteiro vai ser número 1, número 2 e resultado. Beleza, perfeito. Está bem claro. Construa um algoritmo que faça um cálculo matemático, solicite ao usuário 2 números, cria uma variável resultado. Então, na verdade, está dizendo dentro desse cenário. Tá. Próxima pergunta a ser respondida por vocês. Quais são as entradas de dados? Quais são as entradas de dados desse programa? Número 1 e número 2. Número 1 e número 2. Então, printf digite o número 1. Scanf %i e comercial número 1. Fflush stdin próximo número 2. printf digite o número 2. Scanf e número 2. Fflush stdin número 2. Legal. Essas são as minhas entradas, tá bem claro? Tá vendo? Solicite ao usuário 2 números. Então, essas são as minhas entradas. Agora, eu tenho uma pergunta que não tinha no outro exemplo, né? No exercício. Agora, eu tenho uma pergunta chamada: qual é o processamento
dos dados. Qual é o processamento dos dados? Tá? Resultado igual a N1 mais N2. Resultado recebe, né, inserção, número 1 mais número 2. Agora, última pergunta que nós já vimos antes. Quais são as saídas de dados? Na verdade, ou qual é a saída de dado, tá? Eu vou sempre colocar no plural aqui, para vocês saberem que pode ter mais coisas. Quais são os processamentos dos dados? Quais são os processamentos dos dados? Quais são as saídas dos dados? Quais são? Quais são as saídas dos dados? O resultado. Resultado. Printf, porcento. Vamos colocar assim, ó. Porcento dado recebe porcento i. Resultado. Agora eu tenho 3 perguntas, 4 perguntas, né? Dentro do processo da nossa construção de algoritmo. Quais são as variáveis, quais são as entradas de dados, quais são os processamentos de dados e quais são as saídas de dados. Então, essas 4 perguntas vão fazer parte do contexto de vocês para todos os exercícios para que vocês possam estar trabalhando. Elas sempre vão aparecer em algum momento. Tem algumas situações que eu não tenho entrada de dados e eu não tenho saída de dados, ou eu não tenho processamento de dados, ou não tenho variáveis. Depende de cada cenário do exercício. Vamos rodar ele para ver se está funcionando de forma correta, o algoritmo. Tá? Resultado. Resultado 5, 3, a soma dele é 8. Fechou? É isso mesmo que eu estava esperando. Divisão. Deixa eu pegar isso aqui e jogar lá no... Licença, professor. Vou jogar o meu aqui no chat. Quero ver se você consegue identificar o que está dando de errado. Beleza, Eu joga aí. Não tô conseguindo ver nada, mas tá dando um resultado totalmente esquisito. Aqui também. O resultado é que tu está colocando o e-comercial na linha do printf, do resultado. Não tem e-comercial. O e-comercial é só no scanf. Está imprimindo o endereço de memória. Tá vendo? O resultado é porcento i e-comercial. Esse e-comercial não tem. Ah, beleza. Beleza? Ô, professor, vai ter pegadinhas no enunciado? Por exemplo, o professor pediu que criasse uma variável resultado, só que a pessoa, se ela quisesse fazer a soma dos 2 números, ela não precisaria necessariamente usar a variável resultado. No caso Então, desse enunciado, tá, Gustavo? Digamos, eu crio uma variável resultado, se eu estou mandando criar uma variável resultado, é que, na verdade, você tem que fazer essa inserção aqui, ó. Você não pode fazer o cálculo automático. Eu queria... É porque eu vi o pessoal compactando o código, aí eu fiquei imaginando, pô, será que não é uma pegadinha para seguir exatamente ao enunciado do que tentar fazer algo mais lógico? Sei lá. Foi uma curiosidade mesmo. No caso, eu pedi uma variável resultado. Se eu não tivesse perdido, fizesse assim o enunciado, construa um algoritmo que peça 2 números e mostre a soma em tela, não tá... Ele poderia ser bem mais genérico, né? Só pediria os 2 números e depois somaria ele em tela. Teria só o resultado de saída. É que nessa problemática, eu queria que aparecesse essa pergunta para vocês. Quais são os processamentos, quais são os processamentos dos dados? Mas o professor faria uma pegadinha? Não necessariamente, claro, não é a minha intenção de ter uma pegadinha. Essa aí não, mas eu digo em questões futuras.
Daí como o avanço deles, às vezes tem que você não está explícito, mas você tem que tratar do lado ao contrário da exceção, né? Tipo, na questão dos números lá, da última aula que vocês tiveram, né? De estrutura de repetição, eu pedi lá, dado 2 números, gere um número do intervalo entre eles, né? Então, na verdade, se eu dou 1 e 10, meu intervalo é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas se eu der 10 e 1, também eu tenho um intervalo igual. Eu tenho que imprimir. Então, isso seria seria o 100% correto do enunciado, né? Tratar os dois lados. Porque eu gostaria que vocês tratassem a estrutura condicional lá. Mas normalmente eu não faço pegadinha, não. Quando eu quero, eu deixo bem claro o que eu estou querendo. Beleza então, professor. Valeu. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida até o momento? Pessoal que está aí, presente aí. Não. Éder, Eduardo, Felipe, Gustavo, João. Não. Professor, eu tenho uma dúvida, mas não relacionado agora nas atividades, mas sim à prova. A prova vai ser feita online ou por acaso depois quando as aulas voltarem? Vai ser online. Na verdade, a prova vai acontecer daqui 2 semanas, tá? A partir dessa semana, ela vai acontecer na primeira semana de maio. Tá? Daqui 2 semanas. Só que eu não preparei a prova e ainda não sei como vou fazer ela, mas ela vai ser online. Tá? Ou vai ser através do próprio AVA, ou vai ser através do Google Forms. Tá? Vocês vão ter um tempo para desenvolver ela. Ok, obrigado. Beleza? João, Caira, Leonardo, Marcos, Murilo, Natan, Orian. Aqui tá tudo tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Cada aula nossa, nós temos uma função para ser trabalhada. Tá? A função nossa dessa aula, voltando lá no exemplo, seria o uso da entrada de dados. Tá? Essa é a nossa aula. O que, na verdade, nós temos que entender? Nós podemos ter entrada de dados através do símbolo igual para inserção, e nós podemos ter uma função para entrada de dados de teclado scanf e uma função chamada getS. Tá? Então, na verdade, você tem que entender isso. E isso, na verdade, vai estar relacionado à aula. A aula 1, que nós falamos sobre variáveis, vai estar relacionado a ela. E a aula 2... Opa. A aula 2, que é a estrutura de printf. Tá? Que é como imprimir dados, informações e variáveis em tela. Tá? Usando a estrutura printf. Ok? Então, nós passamos nesse primeiro momento. Variáveis, entrada de dados e saída de dados. Eu mandei uma lista para vocês de exercício que, a partir de agora, vocês conseguem fazer. Tá? Eu gostaria que vocês fizessem no contraturno aí. Tá? Só um minutinho, deixa eu abrir aqui dentro. Que é essa lista de atividades aqui, ó. Lista de atividades complementares, estrutura de dados, estrutura de entradas e saída de dados. Tem, acho que, 19 exercícios aqui, um pouco mais de exercício que nós passamos em sala. Alguns iguais, outros não. Então, na verdade, eu gostaria que vocês fizessem são 17 exercícios. Eu gostaria que vocês começassem a trabalhar com esses exercícios. Tá? E tentasse sempre fazendo essa concepção. Sempre colocando 4 perguntas. Quais são as variáveis? Quais são as entradas? Quais são os processamentos dos dados? E quais são as saídas? Ao fazer os exercícios, eu gostaria que vocês disponibilizassem ele corrigido, que vocês fizessem, lá no nosso próprio grupo. Tá? E eu vou dando confirmação, tá legal, funcionou ou não. Então, nas nossas aulas de 1 horinha, nós vamos estar trabalhando sobre o assunto. Lá no grupo, nós vamos estar discutindo agora sobre as correções. Então, na verdade, ele não vai estender mais somente no horário dessa 1 hora agora, da segunda e quarta. Ele vai estender na semana toda. Vocês vão fazendo exercícios e vão perguntando e vão colocando. Eu fiz todos. Beleza, não tenho dúvida, aí vai tratando. Professor. Pode falar. Tá, a gente coloca lá, e se tiver certo ou errado, já vai corrigir lá, isso? Eu já vou avisando lá. Avisando no chat.
tá? Para ficar um pouco mais rápido esse processo lá, porque se eu for corrigir os 17 exercícios dentro desse pequeno tempo de 1 hora, eu não consigo revisar tudo. Eu vou estar mais fazendo exercícios. Se vocês notar as aulas, nós temos aulas presenciais, nós corrigimos lá 10 exercícios, leva quase a noite inteira, leva quase 3 horas, 2 horas e meia para fazer isso. Então, nós temos que ganhar um pouco mais de tempo, até porque logo vai ter a avaliação de vocês. Então, nós temos que conseguir revisar o assunto até a próxima avaliação. Que, na verdade, nós temos aí mais um encontro e mais 3 encontros, né? Então, a próxima nossa aula eu vou falar sobre estrutura condicional, depois estrutura de seleção e depois estrutura de repetição. Vai fazer parte do assunto da prova, que eu vou cobrar de vocês até a estrutura de repetição vai cair. Tá? Então, para ter essas revisões. Ok? Alguma dúvida nesse momento? Tá de boa. Tá. Eu quero que vocês pratiquem o máximo possível. Então, estão com tempo vago, tão ocioso, né? Em vez de ficar vendo filmes legais que estão saindo no Netflix, vamos fazer exercício de programação, tá bom? Combinado? Combinado. Fechou. Alguém quer fazer algum questionamento? Algum... Professor, Fala aí. quanto a amanhã, vai ter reforço? Amanhã não, na verdade eu estou fazendo reforço só na segunda e quarta, tá, Éder? Na verdade, outros dias eu quero fazer a parte de robótica. Pois é, quando é que vão começar? Eu ainda não consegui terminar a minha bancada de trabalho aqui dentro. Eu comprei mais uma câmera, estou me organizando, vamos ver se ainda nessa semana eu consigo fazer uma aulinha na sexta de robótica. Aí vai ser uma aulinha antes, mas eu vou avisar nos grupos ainda quando eu tiver 100% efetivo, que eu preciso ter os componentes em mãos, eu preciso ter vídeo de forma efetiva para que vocês possam estar interagindo. Então, nós vamos ter, na semana também, horas de robótica, tá? Que aí, na verdade, ele vai abranger um assunto maior, que necessariamente da programação. Para quem fazia aquelas aulas externas comigo lá, tanto em Jaraguá como em Joinville, que tinha as atividades, vão ter as atividades de robótica. Se não começar na sexta-feira, na segunda-feira já começa. Tá? Então, Show. tá bom? Para não perder aí, na verdade, o time também não ficar defasado aí quando assim para os próprios campeonatos para ganhar, né? Não para ir lá para perder, né? Tô louco para mexer no meu Arduino aqui, professor. Beleza. Ok, pessoal, podemos dar com fechada a aula de hoje? Alguém quer fazer algum questionamento? Não, tranquilo. Tranquilo? Tá. Tem gente que tem aula comigo às 7, aí voltamos de novo, que é a turma de engenharia de software, turma B, em Joinville, e o restante na semana, na sexta e na quinta-feira também tem outra. Ok? Um abraço, espero vocês, todo mundo junto de novo, na quarta-feira, às 17 horas. 17. Tá ok? Ok. Um abraço. Obrigada. Valeu, professor. Obrigado. Tchau. Valeu, professor. Até depois.